Salve, queridos! Vocês sabem que a cada vídeo que eu gravo aqui para o canal, eu fico sempre atento ao tempo. Por quê? Porque a gente tem muito o que discutir, muito assunto, né? Muito conteúdo. Porém, eu entendo que um vídeo muito longo acaba não sendo muito atrativo. Por isso que eu procuro deixar cada vídeo ao redor de 30 minutos ou um pouco mais. Porém, tem alguns assuntos que requerem um pouco mais de calma. E esse aqui é um deles. Então, falar sobre como superar a tristeza com a ajuda da Bíblia não é um tema muito simples. Mas vamos começar, antes de entrar no tema, vamos começar questionando as coisas. Você pergunta, como assim, né? Como é que a gente pode questionar a palavra? Bem, claro que podemos, né? A primeira coisa que Abraão fez, quando Deus disse a ele para largar tudo, largar a sua parentela e ir para uma terra desconhecida, foi questionar. Como assim, Senhor? Então, tanto a Bíblia, né, todos os textos, mesmo Jesus Cristo, você tem que questionar. Né? Por quê? Né? Eu acredito que quem não crê não tem medo de perguntar, de questionar. Então, pode questionar, sim. A Bíblia, como eu falei, e o próprio Cristo nos disseram para questionar, né? Desde que sejam, claro, perguntas sinceras e não mera especulação. Então, pode ser que, enquanto você assiste a esse vídeo, você mesmo esteja passando por um momento de questionamento de Deus. É muito comum a gente ouvir, né, uma pessoa, quando está passando por um momento complicado, perguntar onde é que está Deus, né? Por que Deus deixa coisas ruins acontecerem no mundo? Vamos fazer, então, aqui eu acho importante essa questão, e vamos discutir fazendo uma reflexão metafísica sobre a tristeza e o mal. Então, se Deus existe e é todo-poderoso e amor, por que existe o mal e o sofrimento? Se ele existe o mal também, então ele não é poderoso, né? Das duas uma. Se ele existe o mal também, então ele não ama, porque ele poderia fazer algo para impedir que o mal surgisse, mas não fez, certo? E aí? A gente sabe que não tem como negar, né? O mal tá por aí, né, gente? Não adianta querer tapar o sol com a peneira. Tem uma escritora muito conhecida, muito boa, aliás, se chama Ellen White, e ela diz que o mal é um intruso no mundo e que não se pode dar uma razão para sua existência. Mas por que Deus permitiu que o mal existisse? E a resposta de vários estudiosos da Bíblia é porque ele nos fez livres. No mundo da filosofia, tem um conceito que nos ajuda a compreender isso. É a potência e o ato. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho a ideia de fazer algo, como, por exemplo, sei lá, escrever um livro, ele ainda está em estado de potência. Está na minha ideia, está na minha cabeça. Ele não existe no mundo ainda, certo? A partir do momento que eu escrevo, ele deixa de ser uma potência e passa ao ato. Ou seja, ele passa a existir. Então, Deus criou o mal? Não. Como ele nos fez e nos quer livres, isso é interpretação, né, de vários estudiosos, não é minha, né? A possibilidade de o mal passar de potência à ação foi o preço que Deus pagou para que nós existíssemos como seres livres. Deus queria tanto que as pessoas fossem livres que ele topou pagar o preço por isso. Então, assim, Deus é todo poderoso, mas ele assumiu uma fragilidade. Ele pode ser rejeitado pelos homens. Mas por que Deus deixou que o mal entrasse no mundo? Se Deus dissesse que somos livres, que todos
nós temos o direito de escolher o que queremos para as nossas vidas, se querem ou não Deus, e depois deixasse vir apenas para o mundo, né? Quem o escolheu, ele estaria mentindo. Ou seja, aquelas pessoas que falam, não, eu vou, mas eu não quero. Não, esse aqui eu não vou deixar nascer, por exemplo. Entende? Quer dizer, só vão nascer pessoas que me escolherem. Bom, mas ninguém iria saber disso, né? Mas Deus saberia. Deus é todo-poderoso, mas não faz as coisas que não podem ser feitas mesmo por Ele. Por exemplo, Ele não pode criar outro Deus igual a Ele. Não pode se destruir. Não pode criar um peso tão pesado que nem mesmo Ele conseguiria levantar. E sabe por quê? Porque se Ele fizesse isso, Ele estaria sendo um Deus ilógico, irracional. E estaria corrompendo as regras que Ele mesmo criou. E Deus não duela consigo mesmo. Uma coisa é ser todo-poderoso, outra coisa é ser um Deus ilógico. Deus tem as suas regras e as suas leis e não as corrompe, porque essa é a base do caráter de Deus. Deus não dá jeitinho, né? Deus não peca. E mesmo em situações de mal absoluto, como um estupro, por exemplo, uma coisa medonha, Deus consegue amar o fruto desse crime horrendo, né? Que é a criança. Que é a bênção que Deus coloca numa situação que Ele não queria que tivesse acontecido. Né? Então Deus tinha opções sobre o mal. Então assim, destruir a humanidade para que o mal não surgisse, e impedir a capacidade de decisão da humanidade, tirando a sua liberdade, ou 3, permitir que o mal deixasse de ser potência para virar ato e então existir. Para então que possa ser destruído por escolha nossa, de forma livre. Né? Forma livre de todos que escolhem seguir o caminho do bem. Tudo que não existe não pode ser destruído, certo? Então, para que algo possa ser destruído, então ele precisa nascer. Mas sobra para a gente isso? Mas quem acabou pagando o maior preço para a destruição do mal no mundo? Foi Deus, próprio Deus, né? Que teve que enviar seu próprio Filho, que foi morto na cruz, para nos salvar. Esse é um tema complexo, né? Porque é muito fácil a gente culpar Deus pelas coisas ruins que acontecem nesse mundo. Mas, como eu disse, foi o preço que Ele resolveu bancar para nos criar como seres livres, para que a gente pudesse escolher entre o bem e o mal. E aí, então, destruir o mal que passou a existir. Então, a tristeza, ela é uma emoção humana universal, e a Bíblia oferece uma perspectiva rica e profunda sobre como podemos compreendê-la e enfrentá-la. A visão bíblica sobre a tristeza não considera algo a ser ignorado ou suprimido, mas como uma parte natural da vida que pode levar a crescimento espiritual e a uma maior proximidade com Deus. A Bíblia reconhece que a tristeza é uma parte inevitável da experiência humana. Então, desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a narrativa bíblica aborda a tristeza como resultado da condição caída da humanidade. Então, após o pecado de Adão e Eva, o mundo foi mergulhado em sofrimento e dor. E a tristeza tornou-se uma realidade para todos os seres humanos. Isso está no capítulo 3 de Gênesis. A partir daí, vemos que a tristeza está intrinsecamente ligada à condição humana e um mundo imperfeito e marcado pelo pecado. Os Salmos, que eu já fiz um vídeo aqui, sobre alguns salmos e sobre o livro de Salmos, são uma das expressões mais claras de tristeza na Bíblia. Muitos deles foram escritos em momentos de profunda angústia e desespero, como o Salmo 42. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esses escritos mostram que a tristeza é algo que até mesmo os fiéis experimentam, e que é um sentimento que pode ser trazido honestamente diante de Deus.
Como eu já falei em vários vídeos aqui, não tem uma história bíblica, né, de um protagonista, não importa a importância que ele teve, né, e nós temos aí exemplos de personagens como Davi, Abraão, Daniel, Elias, José do Egito, vários. Todos eles sofreram. E a Bíblia não passa pano para essa história. Ela não alivia, não. Ela conta, né, os erros, os problemas, conta a tristeza. Então, e isso é bom, né? Conta as falhas, porque como eu já falei aqui em outros vídeos, isso nos aproxima, né, do relato bíblico. Então a Bíblia, ela apresenta a tristeza não apenas como uma reação emocional, mas também como uma resposta legítima à realidade do pecado, né, do sofrimento e da injustiça do mundo. No livro de Eclesiastes, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre esse livro, muito bom, escrito pelo rei Salomão. Dizem que é um livro muito pessimista, muito para baixo. Eu particularmente não acho, né? Eu acho um livro bem interessante, que vale a pena ser lido. Então, no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, Salomão afirma que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, indicando que a tristeza tem seu lugar apropriado na vida. Jesus Cristo, né, para dar outro exemplo, durante sua vida terrena, experimentou tristeza profunda, mostrando que essa emoção também faz parte da condição divina em sua encarnação. No livro de João, no capítulo 11, o versículo mais curto da Bíblia, né, porque a Bíblia tem milhares de versículos, o mais curto deles é João 11:35, que diz: Jesus chorou. Chorou por quê? Diante da morte de Lázaro, seu amigo. Esse simples versículo revela a compaixão e a empatia de Jesus, que se entristeceu com a dor de seus amigos e com a realidade da morte. Jesus também expressou tristeza no jardim do Getsemane, onde, antes de sua crucificação, disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 26. A Bíblia também fala sobre um tipo de tristeza que leva ao arrependimento, né? Em 2 Coríntios, capítulo 7, que eu também já fiz um vídeo aqui sobre Coríntios, Paulo diz, o apóstolo Paulo: "Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas tristeza do mundo produz morte." Esse versículo ele diferencia entre uma tristeza que é centrada em Deus, levando a transformação na vida, e uma tristeza que é meramente mundana, que pode levar ao desespero e à morte espiritual. A tristeza que leva ao arrependimento é uma tristeza que reconhece o pecado e o distanciamento de Deus. Esse tipo de tristeza é produtivo porque move a pessoa em direção à restauração e à reconciliação com Deus. É uma tristeza que resulta em mudança de vida e na renovação da relação com Deus. A visão bíblica da tristeza inclui a promessa de Deus que está presente conosco em nossos momentos de dor. No livro de Salmos, no capítulo 34, tem lá uma passagem que diz assim: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Esse versículo sublinha a proximidade de Deus com aqueles que estão tristes e sofrendo. Deus não apenas reconhece a nossa tristeza, mas se aproxima de nós em nossa dor. Além disso, a Bíblia nos encoraja a levar nossas tristezas a Deus em oração, né? Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz lá: "Não andeis ansiosos por coisa nenhuma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Aqui a oração é apresentada como um meio pelo qual podemos entregar nossas tristezas a Deus, trocando-as pela paz que vem de confiar nele.
Então, quando ele fala que é entregar nossas tristezas a Deus, eu sei, né? A vida, eu brinco, a vida não é para amadores, né? É muito legal, tal, mas todos nós, né, passamos por momentos que você fala, nossa, a barra está muito pesada. E às vezes quando a barra pesa muito, uma técnica interessante é dividir esse peso com alguém, né? Com um parente, com um amigo ou com o próprio Deus, porque a gente não carrega o peso sozinho. Então, dividir as nossas ansiedades, dividir o peso que a gente carrega, e todos nós, como diz o ditado, né, todo mundo tem uma cruz para carregar, alivia um pouco. Né? Então, eu recomendo, no momento mais difícil, não sei o quê, divida o peso com Deus, Ele está ali para te ajudar. Então a Bíblia ela não vê a tristeza como um estado final da humanidade. Mesmo no livro do Apocalipse, que eu fiz um vídeo também, né? Ela aponta para um futuro em que a tristeza será completamente erradicada. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, há uma visão de um novo céu, uma nova terra, onde Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa escatológica, que é do fim das coisas, oferece esperança aos crentes do que a tristeza não durará para sempre. Então, muita gente fala assim, mas o livro de Apocalipse é um livro pesado, dá medo, é um livro do mal. Não, é um livro que retrata a vitória do bem sobre o mal. É justamente ao contrário. E essa esperança de que o bem vence o mal, ela é central para a visão bíblica da tristeza. A certeza de que, apesar do sofrimento presente, existe um futuro glorioso onde a tristeza será substituída por alegria eterna. E esse futuro é garantido, então, pela vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. A visão da Bíblia sobre a tristeza ela é multifacetada, né? Como todo texto bíblico, e oferece uma compreensão profunda desse sentimento. A Bíblia, então, reconhece a tristeza como uma parte real e inevitável da vida, né? Resultante do pecado e do sofrimento no mundo. Porém, ela também apresenta a tristeza como uma oportunidade para crescimento espiritual, arrependimento de uma maior dependência de Deus. Além disso, a tristeza não é vista como algo que separa a pessoa de Deus. Ao contrário, Deus se aproxima daqueles que estão tristes e oferece conforto e paz. A tristeza, segundo a Bíblia, pode ser redimida e transformada em uma fonte de esperança, à medida que os crentes se lembram das promessas de Deus e da esperança de um futuro sem dor. Portanto, a visão bíblica da tristeza é de realismo e esperança, reconhecendo a dor da vida presente, mas sempre apontando para a redenção final e a alegria eterna que Deus promete àqueles que confiam nele. Entregue a sua dor e confie. Superar a tristeza é uma experiência universal que todos nós temos que enfrentar em alguns momentos de nossas vidas. Se você está aqui assistindo esse vídeo, está sofrendo por uma coisa, saiba que você não está sozinho. A gente vê as pessoas, né, na rua, no trabalho, os amigos, parece que está todo mundo bem, mas sim, todo mundo tem um problema para resolver. É claro que não fica compartilhando, falando, ainda mais hoje com as mídias sociais, onde você vê a vida das pessoas, acha que aquilo é um paraíso. Porque o que nós vemos nas mídias sociais não é a vida da pessoa, é a vida editada da pessoa nos melhores momentos. Claro, né? Ninguém não gosta de compartilhar, de colocar nas redes sociais ou consumir um conteúdo depressivo. Né? Então você fala, pô, só eu sofro no mundo? Não, vou ter certeza que não. Então, a Bíblia oferece orientações profundas e reconfortantes sobre como lidar com a tristeza e encontrar esperança e consolo em meio à dor. Né? O livro de Jó fala muito disso. E eu também já fiz um vídeo sobre a vida de Jó e vale a pena assistir. Então, vamos ver um texto detalhado sobre
Como superar a tristeza? Com a ajuda da Bíblia, destacando o que ela nos ensina sobre esse sentimento. Primeiro, a Bíblia, como eu já comentei, ela não ignora a realidade da tristeza. Ao contrário, ela reconhece como parte da experiência humana. Então, como eu já falei, o livro de Salmos, repleto de expressão de dor, angústia e tristeza. O Salmo 6 diz: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito. De minhas lágrimas o alago. Isso demonstra que mesmo os mais fiéis servos de Deus experimentaram tristeza profunda. Geralmente o livro de Salmos tem os salmos que falam, né, sobre a beleza de Deus, né, os salmos de agradecimento. Muitos deles são salmos de sofrimento, são cartas que as pessoas escreveram e viraram salmos, né? Jesus Cristo, Filho de Deus, também experimentou a tristeza. Como eu falei, né, em João 11:35, Jesus chorou e quando ele soube da morte de Lázaro, seu amigo. E essa imagem de um Salvador que entende a dor humana é reconfortante. Você imagina um Deus, né, que viesse viver entre nós e que não tivesse empatia nenhuma. Porque Deus era divino, né, Jesus era divino, mas também era humano. Então ele passou fome, sede, frio, calor, sofreu com as dores do processo, né, de crucifixação. Então. Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 4, ele fala assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então Jesus compreende nossas tristezas e se compadece de nós. Então ele era divino, era humano exatamente como nós, só que sem os nossos pecados. Então a Bíblia ela encoraja os crentes a derramarem seus corações diante de Deus em momentos de tristeza, como está no livro na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, lá diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Orar em tempos de tristeza não é apenas um ato de buscar ajuda, mas também de encontrar paz interior. E aí o que eu acho que é um dos pontos muito positivos da oração. Ela ajuda a gente a encontrar paz interior, porque quem sofre, ela não tem paz. E isso é muito ruim, turva a visão, polui a mente, não traz tranquilidade, é muito ruim isso. Então a oração sincera nos ajuda a transferir nossos fardos para Deus e confiar em sua provisão e cuidado. A Bíblia ela está cheia de promessas que nos oferecem esperança em meio à tristeza. Então, de novo, Paulo, né? Não tem como falar da Bíblia sem falar de Paulo. Na carta de Paulo aos Romanos, que eu também já fiz um vídeo sobre essa carta, que para mim é um dos pontos altos de toda a Bíblia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele fala assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa nos lembra que mesmo nas situações mais dolorosas, Deus está trabalhando para o nosso bem. E outro versículo poderoso no livro de Jeremias, capítulo 29, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso nos encoraja a confiar que Deus tem um plano para as nossas vidas, mesmo quando não conseguimos ver além da nossa dor presente. E também é outra característica, além de não ter paz, quem sofre também não consegue olhar muito além da nossa dor presente. É como se a vida da pessoa que sofre ela tivesse uma pausa e não consegue avançar além da dor presente. Então, e a Bíblia também enfatiza a importância da comunidade na jornada da fé. No livro de Gálatas, capítulo 6, ele fala assim: levai as cargas uns dos outros
e assim cumprirei as leis de Cristo. Em momentos de tristeza é vital buscar o apoio de outras pessoas crentes na fé que você professa, que podem orar conosco, nos encorajar e oferecer consolo. Então, essa é uma das coisas principais, né, na dor, é você pedir ajuda para carregar o fardo. A igreja e os amigos de fé são presentes de Deus que nos ajudam a não enfrentar a tristeza sozinhos. É muito comum, quando a gente está passando por um momento de sofrimento, a gente achar que nós estamos sozinhos. Esse é o sentimento. No livro de Tiago, capítulo 5, lá diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a Bíblia também nos convida a praticar a gratidão, mesmo em tempos difíceis. Então, de novo em Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, diz lá: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não significa ignorar a dor, mas reconhecer as bênçãos de Deus, mesmo em meio à adversidade. Então, de novo, o livro de Jó. Jó estava sofrendo demais fisicamente, moralmente, psicologicamente. É um show de horror. Então, ele não ignorava a dor, mas ele nunca abandonou a gratidão e nunca abandonou a fé em Deus. É um livro bem legal e, como eu disse, tem um vídeo aqui que eu falo sobre o livro de Jó. Então, essa prática, né, de agradecimento pode transformar a perspectiva de uma pessoa, que ajuda ela a ver que, apesar da tristeza, há motivos para ser grato e pode trazer conforto e alívio emocional. A Bíblia também ela oferece a promessa de que a nossa tristeza não é eterna, como eu já falei, né, no livro de Apocalipse, que Deus enxugará os seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem pranto, ou seja, a tristeza, por mais que quem sofra imagina que aquilo é o ponto final da vida, ao orar a gente percebe que Deus nos dá uma nova perspectiva. E a tristeza, evidentemente, pode ser uma experiência avassaladora, mas a Bíblia oferece conforto, esperança e orientação. Ela nos ensina, né, que não estamos sozinhos em nossa dor, que Deus se importa profundamente com as nossas lágrimas e que há um caminho de cura e renovação espiritual disponível para todos os que buscam. Ao nos voltarmos para a palavra de Deus, encontramos o consolo e a força necessária para superar a tristeza, confiando nas promessas de um Deus amoroso e presente. Eu acho que esse é o único livro que tem esse poder. Você pode pegar qualquer livro, por melhor que seja, nenhum livro consegue trazer isso. Então, a leitura da Bíblia, de uma Bíblia que você compreenda, evidentemente, eu sempre falei aqui da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia de uma leitura muito tranquila, que você sente bem em ler. Você vai encontrar coisas lá que você vai imaginar que foi escrito para você. Então, a Bíblia é uma fonte poderosa de conforto, sabedoria e orientação para aqueles que enfrentam momentos difíceis na vida, como todos nós um dia enfrentamos ou enfrentaremos. A mensagem da Bíblia oferece encorajamento, esperança e uma perspectiva mais ampla sobre sofrimento e adversidade. Como eu falei, quem sofre só consegue ter foco naquilo, no sofrimento, ela traz uma visão um pouco além do sofrimento. Isso nos ajuda, ajuda bastante, né? Em Isaías, no capítulo 41, Deus encoraja: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo relembra os crentes de que, em meio à adversidade, Deus está ao nosso lado, oferecendo força e sustento. Ela também, a Bíblia, ela fornece sabedoria prática para enfrentar desafios. Então você pega, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro bem interessante também. Esse livro está cheio de conselhos sobre como lidar com situações complexas e decisões difíceis. Por exemplo, em
Provérbio 3, capítulo 5, ensina o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, que são os seus caminhos. Né? Essa orientação nos ensina a confiar em Deus e buscar a sua vontade em nossas decisões. Então, assim, quando a gente enfrenta momentos de incerteza ou confusão, a Bíblia nos lembra de não depender apenas de nossa própria compreensão, mas de buscar a sabedoria divina. Né? E a Bíblia ela também traz uma visão redentora do sofrimento, mostrando que ele pode ter um propósito maior. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele escreveu: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E esse versículo ele não minimiza a dor, mas afirma que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus trabalha para o bem dos seus filhos. Então, assim, a Bíblia, em nenhum momento ela diz, olha, não chora, não está doendo. Não, ela reconhece o sofrimento, reconhece a dor, mas ela dá uma alternativa, né, que é fundamentalmente dividir o peso, né, com quem está sofrendo. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo fala sobre como o sofrimento presente é temporário em comparação com a glória futura, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Ele está falando o quê? Que as coisas que nós vemos, que é o sofrimento, são temporais, mas que o cuidado de Deus, né, com seus filhos, é uma coisa eterna. Então, a Bíblia está cheia de histórias de pessoas, como eu já falei, que enfrentaram grandes desafios e triunfaram pela fé. Quase todos, né? Como eu já falei, Jó é um dos exemplos mais notáveis, né? Mas todos eles. Paulo sofreu muito, inúmeras dificuldades. E ele fala, né, no livro da Carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a experiência de Paulo ensina que, independentemente das circunstâncias, a força para superar vem da onde? Vem de Cristo. E eu vou falar uma coisa para você, tem alguém que sofreu, foi o apóstolo Paulo. Ele apanhou, foi apedrejado, chegou a desmaiar, de tanto apanhar, e por fim, né, morreu decapitado, né, em Roma, de uma circunstância bem difícil, e ele que era, né, ele era um cidadão romano, né, e ele sabia que o sofrimento dele era em nome de algo muito maior que era Cristo. Então a Bíblia também oferece promessas específicas de paz e descanso para aqueles que estão sobrecarregados. Então, no livro de Mateus, no capítulo 11, fala que Jesus faz um convite reconfortante. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já comentei sobre essa passagem aqui, sobre o jugo, né, de Cristo, que era aquela peça que você coloca no boi, no carro de boi, para orientar, né, para onde o boi deve ir. E ele fala, vem comigo que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ele faz esse convite, que é uma lembrança de que quando os fardos da vida se tornam pesados demais, podemos levá-los a Cristo e encontrar alívio. A paz que ele oferece não é baseada nas circunstâncias,
mais em sua presença e provisão constante. Dependendo da pessoa, né, que está sofrendo, ele parte de algumas premissas. Uma delas é: eu tenho que carregar isso sozinho. Quem disse? Quando a pessoa aprende que não precisa carregar tudo sozinho na vida, o sofrimento fica mais leve. É impressionante isso. Eu aprendi isso depois de muitos anos. A Bíblia também ensina a importância de uma comunidade de apoio, como eu já comentei, né? Então, no livro de Gálatas, quando Paulo fala, levai as cargas uns dos outros e tal. E, por fim, a Bíblia aponta para essa esperança de um futuro sem dor ou sofrimento. Então, ela nos ajuda a carregar o peso, dividindo esse fardo e falando de um futuro sem dor ou sofrimento, que, embora as dificuldades da vida sejam reais, elas não duram para sempre. Então, a Bíblia é uma fonte rica de ajuda em tempos de dificuldade, que oferece consolo na presença de Deus, sabedoria para tomar decisões, e isso é importante também. Às vezes a pessoa está num momento difícil de sofrimento, ela não consegue tomar melhores decisões, né? E a Bíblia também ela traz uma importante ajuda na esperança em meio ao sofrimento, exemplos de fé, promessas de paz, comunidade de apoio e, como eu já disse, a certeza de um futuro glorioso. Então, ao se voltarem para as Escrituras, as pessoas podem encontrar a força e a coragem necessárias para enfrentar os desafios da vida, confiando que Deus está com elas em cada passo do caminho. Espero que, se por acaso você esteja passando um momento de sofrimento, que ele passe rápido e que você consiga compartilhar seu sofrimento com Deus para que ele possa ajudar você a passar por esse momento de uma forma mais leve. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.